nós vamos direto, já na abertura deste programa, ao município de Estância. A repórter Jéssica Cruz acompanha o 11º dia do júri do caso Genivaldo. A expectativa é de que o júri termine hoje. Jéssica, bom dia para você. Fique à vontade. Hoje no programa, Jéssica, prioridade total sua. Por favor, fique à vontade. Oi, Lucas, bom dia para você, bom dia para quem nos acompanha. Nós estamos aqui no Fórum, em Estância, região sul de Sergipe. É aqui o centro desse julgamento, um júri popular que, como bem você disse, está em seu 11º dia. A previsão, realmente, expectativa, é de que esse julgamento ele seja encerrado nesta sexta-feira. Ainda não há um prazo, uma hora, na verdade, a expectativa é de que se estenda até à noite. Nós estamos no momento de intervalo desse julgamento. Pela manhã, as primeiras horas do julgamento foram dedicadas à sustentação oral da acusação formada pelo Ministério Público Federal e a assistência da acusação, que são os advogados, aqueles que representam a família do Genivaldo. O Genivaldo que foi morto no dia 25 de maio de 2022. E, portanto, agora é quando a família espera um desfecho da história. Pela tarde, a gente tem a previsão da sustentação oral da defesa dos 3 réus, os 3 policiais. Nós seguimos aqui e eu já vou mesmo falar com uma das representantes dessa família, a viúva do Genivaldo, que é a Maria Fabiana. Maria Fabiana que se colocou à disposição para conversar com a gente, mesmo nesse curto tempo, 1 hora que tem somente para almoçar, conversar com a imprensa. E eu sei que o sentimento aqui é de sofrimento, porque tem que reviver toda a história de novo, né? Boa tarde. Boa tarde. O sofrimento é muito grande que a gente vem passando diante desses 2 anos e 6 meses. É torturante e essa semana tem sido muito, muito pior, né? Porque a gente está revivendo aquelas cenas a todo momento, revendo a todo segundo, a todo instante e que nos machuca tanto. E eu falo assim que, assim como eles torturaram o Genivaldo naquele dia, a gente vem sendo torturado aqui também, né, diante daquela cena, porque no dia a dia a gente evita, a gente não olha, a gente não quer ver, porque é muito difícil a gente ver ele numa situação daquela, né. Só que estamos aqui buscando justiça, já são 11 dias hoje, né, estamos abatidos, estamos cansados, mas estamos aqui firmes porque queremos justiça. E essa disponibilidade de falar é porque não é só nós que somos da família que está em busca de justiça, mas como Sergipe e o mundo quer resposta, o mundo está esperando ver o desfecho desse caso. E a gente espera realmente que a justiça seja feita para que outras famílias não venham passar o sofrimento que a gente está passando, que é muito grande a todo instante. A falta dele nas nossas vidas, no dia a dia, o cotidiano, né, principalmente para nosso filho, que sente muito, porque eles dois eram muito apegados, um bom pai. A criança está com quantos anos? Está com 9 anos. Está com 9 anos e a cópia dele, e sente muita falta, sente muita falta. Eu faço até o impossível, né? O impossível a gente espera, mas o impossível eu estou fazendo para tentar amenizar um pouco da falta do pai na vida dele. Diante do que você já ouviu aqui, do que a acusação disse com relação aos laudos, a forma que foi feita a abordagem, para vocês da família, não restam dúvidas com relação à responsabilização dos fatos? É um pouco difícil, assim, porque eu vou falar sobre minha particularidade, que é extremamente um absurdo que a gente vem ouvindo. Mas, infelizmente, é uma coisa que não está nas minhas mãos. Eu não posso expressar realmente lá dentro o que realmente eu penso, em ver tais acusações contra o próprio Genivaldo, que estava isso, que estava aquilo, sendo que a gente tem gravações e vídeos que provam em si como realmente os fatos aconteceram. E chegar numa situação dessa, ver outros que não têm nenhum estudo, nenhuma capacidade, porque um legista, para ele criticar a capacidade do outro, ele tem que ser um legista,
tem que estar mais estudado do que aquele e ver assim, denegrindo imagem de colegas, de médico. E isso é triste para toda a sociedade, porque a gente vai sentir firmeza em quê? Criticar que a América que o atendeu não tinha a capacidade de atendê-lo naquele momento, vindo da boca de um farmacêutico. Então isso é muito triste, revoltante, humilhante, e a gente ter que absorver tudo aquilo ali é pior ainda. É por isso que eu falo, tanto é torturante, foi a tortura que Genivaldo passou naquele instante e a tortura que a gente vem vivendo agora. A gente vem vivendo já há 11 dias, passando, sem poder nos expressar, sem poder, sabe, ouvir e ter que engolir mais uma vez. Mas a gente está engolindo, mas estamos aqui firme e forte, que para ver a justiça ser feita. A fala da viúva é em referência ao que foi apresentado aqui nesses últimos 10 dias, porque as testemunhas foram ouvidas novamente e também a defesa que trouxe aqui peritos aposentados, policiais federais aposentados, que contestaram a perícia que foi feita pela Polícia Federal nessa investigação. E a tentativa foi de desqualificar. E eu falo isso porque daqui a pouquinho a gente vai trazer a fala de um dos advogados de defesa, dos réus, que diz justamente que a perícia não foi correta, que foi montada, e eles reafirmaram isso com a presença dessas pessoas que são farmacêuticas ou tiveram alguma carreira na Polícia Federal. Eu quero também trazer aqui a Fernanda Soares, que é advogada da viúva, porque apesar de não estar nesse julgamento de hoje, mas tem uma criança envolvida, né? Uma criança de 9 anos, o filho do Genivaldo, e que, graças a Deus, agora recebe uma pensão. A justiça determinou isso, né? Isso foi uma conquista já desde os primórdios do processo, né? A gente conseguiu de forma liminar e no final da decisão o juiz decretou de forma definitiva 2/3 do salário mínimo. Mas isso é mínimo, considerando o impacto que essa criança sofreu desde 2022 e sofrerá para o resto da sua vida, né? Que é a ausência de um pai que foi tirado da sociedade da forma que foi. Isso gerou impacto para os familiares, mas a pessoa que mais sofre é a criança. E a gente fica ainda mais estarrecido porque houve a desclassificação para permitir que Maria Fabiana e Enzo participassem da assistência de acusação. Então é uma criança que vem sendo injustiçada desde 2022 e a gente tem batido na porta da injustiça diversas vezes. Então a gente espera minimamente que pelo menos ao final desse julgamento que a gente tenha uma decisão aí contundente e que traga o mínimo de esperança e de justiça, que é o que está gravado na camisa e o que os familiares esperam a todo momento. Sei que hoje é um dia muito difícil para a família, mas também de esperança. Eu queria finalizar com isso, porque eu sei que você precisa fazer suas coisas, almoçar, relaxar um pouco, mas esperança existe no dia de hoje para você? Sim, existe e é o que está nos motivando a estar aqui hoje, né? Porque a gente tem esperança, embora a todo momento a gente se depare com situações onde até mesmo no debate deles a gente não vê nenhum tipo de como é que diz, de humanidade ali, de arrependimento, Como foi para você ver os réus? Para mim, assim, foi uma situação, como diz, a gente está falando de esperança, e eu tinha a esperança deles que em algum momento eles fossem reconhecer o que realmente eles fizeram e em nenhum momento eles demonstraram algum tipo de empatia. E, infelizmente, é o que a gente pensa nas outras famílias. Hoje eu não penso tanto em mim, mas nas outras famílias que estão pelo mundo, passando diante de situações pela qual Genivaldo passou, ou parecidas, e que pessoas que não tenham nenhum tipo de empatia, de humanidade em si, nas ruas, é um perigo para a sociedade toda. Muito obrigada por participar desse ao vivo com a gente. Lucas, daqui a pouquinho eu volto com mais informações. Como eu disse, nós temos o pronunciamento de um dos advogados de defesa, o advogado do William de Barros Noia. 2 dos 3 réus acompanharam essa primeira etapa no dia de hoje. O Kleber Farias não acompanhou porque ele teria passado mal e a defesa dele pediu para que ele se ausentasse desse julgamento no dia de hoje. Daqui a pouquinho eu volto com mais informações. Jéssica, antes de eu me despedir de você, pelo menos por enquanto, eu sei que você volta já já, só para a gente confirmar nesse momento em que fase está o júri. Então, no turno da manhã,
nós tivemos apenas a manifestação da acusação, é isso, apenas a acusação falou no turno da manhã, nessa fase inicial das 2h30. Eu te pergunto, nós iremos ter então à tarde a fala da defesa ou das defesas, mas já há, por parte do Ministério Público, alguma manifestação em relação ao uso da réplica? O Ministério Público já sinalizou alguma coisa ou ainda essa informação não se tem por aí? É muito importante sua pergunta, Lucas, até para que a população, quem está nos assistindo, possa entender como é que funciona, né? Então, hoje o que ficou decidido é que por 2h30 a acusação teria a oportunidade de fazer a sua sustentação oral. Isso aconteceu agora pela manhã. Só a acusação teve essa oportunidade de fala agora pela manhã por conta do tempo. Houve ali também um momento em que o julgamento precisou ficar suspenso por conta de algumas intervenções que foram feitas por parte da defesa. Mais 2h30 serão destinadas para a defesa no total, né? Para todos os advogados que compõem a defesa dos réus. Depois disso, depois dessa sustentação da defesa, aí o Ministério Público e a assistência de acusação vai decidir se vai pedir o direito à réplica. E depois a defesa vai também ter a oportunidade de fazer a sua tréplica. Réplica e tréplica tem duração de 2 horas cada. Então, eu acho que vai ser muito longo ainda esse julgamento no dia de hoje. A gente segue acompanhando. Acho que, será que eu esclareci? Se eu não esclareci, por favor, pode fazer a pergunta. Ficou extremamente claro, Jéssica. Mais claro do que isso, impossível. Parabéns pela sua competência. Volte a qualquer momento, é só chamar. Você manda. Prioridade total sua. Vamos seguir por aqui. Jéssica explicando muito bem. É isso, né? Eu já queria, inclusive, saber se já havia alguma especulação por lá, se o Ministério Público usaria ou não a réplica, porque o uso da réplica é opcional. O Ministério Público decide se usa ou se não usa. E se o Ministério Público não usar a réplica, a defesa não tem tréplica. Isso pode ser, inclusive, uma estratégia de acusação. Sabiam disso? Porque se você percebe que nas primeiras 2h30 as equipes de defesa não foram tão bem assim, você pode dizer, não vou usar réplica porque se eu não uso réplica, eu não dou espaço para a tréplica, para que a defesa possa reorganizar o caso. Então, pode ser inclusive uma estratégia e quase sempre essa decisão vem de fato, como a Jéssica brilhantemente explicou para a gente, depois que se pronuncia a defesa e o Ministério Público diz se quer ou não a réplica. Então, imagino que essa decisão será tomada só ao final da manifestação, da sustentação oral nos debates das equipes de defesa. 2h30, então 50 minutos para cada equipe de defesa. Se houver tréplica, réplica e tréplica, 2 horas de tréplica, aí 40 minutos para cada equipe de defesa. Nós vamos voltar ao vivo agora com a repórter Jéssica Cruz, que acompanha de perto, lá em Estância, os detalhes do júri do caso Genivaldo, júri dos 3 ex-policiais rodoviários federais que são apontados pelo Ministério Público como os responsáveis pela morte de Genivaldo. Jéssica, por favor, fique à vontade, você trazendo mais informações a respeito desse momento. Fique à vontade. Lucas, eu acho importante mostrar isso para a população. Nós estamos aqui em frente ao Fórum Ministro Heitor de Souza, que é onde acontece esse julgamento. Agora, nesse momento, os familiares, amigos da família, estão colocando aqui flores com faixas pedindo justiça, velas sendo acesas. Eles estão num momento de dor e essa é uma forma de demonstrar essa dor e pedir justiça. Momento realmente muito delicado para essa família. E aqui com a gente eu tenho a irmã do Genivaldo, que também muito abalada, está aqui acompanhando esse julgamento desde o início. Como a gente sempre lembra, 11 dias de um julgamento. E a expectativa, ela também gera sofrimento, né? É assim. A expectativa gera muito sofrimento, porque hoje se completa 11 dias, né? E finalmente hoje é o último dia. E aí a gente estamos na espera, na expectativa, né, de que a justiça seja feita, né? Então é muito triste reviver tudo, né, que a gente há 2 anos e meio atrás a gente sempre nunca tivemos
descanso na vida, na nossa mente, né? E nunca vamos ter. E depois que aconteceu esse fato do meu irmão, a gente não tem mais vida, a gente não tem alegria, a gente tenta viver por viver, né? Porque é muito doído a gente ter a pessoa da família morta numa situação daquela. Muito triste, muito cruel o que fizeram com meu irmão. É muito doído de perder uma pessoa da família querida que nem ele é, nem ele sempre foi. Prestativo com todos nós, com todas as pessoas, com todos os populares. Ele sempre, toda a vida, foi prestativo. Pessoa educada, pessoa humana, humilde. Então, aquelas pessoas mal, cruel, que tiraram a vida do meu irmão numa forma daquela, a gente pedimos que a justiça seja feita, porque a dor vai ser pro resto das nossas vidas, né? Eles não mataram só o meu irmão, mataram a família inteira. Então, a gente estamos aí pedindo a Deus que a justiça seja feita, né? Hoje, pela manhã, o Ministério Público já falou a manhã inteira, né? Então, as palavras muito bonitas, né? Então, a gente estamos esperando que tudo dê certo, né? Tudo dê certo. Nessa fala do Ministério Público foi sustentado que essa abordagem, ela também foi feita com base na cor da pele do Genivaldo, nas vestimentas do Genivaldo, de uma forma talvez preconceituosa. Vocês acreditam nisso também? Sim, é o que mais mexe com nós, né? Porque nós somos humildes, nós somos uma pessoa humilde, mas nenhuma pessoa humilde merece morrer, de maneira nenhuma, né? De forma nenhuma. E ser excluído, tirado a vida de uma maneira daquela, sem a pessoa merecer, sem a pessoa fazer mal a ninguém, porque ele não fazia mal a pessoa nenhuma, ele só fazia o bem. Então o Ministério Público sempre falou bastante sobre, pela pobreza, né, pela fraqueza, e eles são, acham que a gente somos humildes, somos fracos, a gente tem que morrer da pior forma, né? Então aí o Ministério Público falou umas palavras muito bonitas que a gente fortalece a gente, né? E que a gente fica muito confiável, né? E acreditando na justiça, né? Acreditando bastante na justiça, que a morte do meu irmão não vai ficar impune, né? A gente agradece muito a população, todas as pessoas que têm Deus no coração, porque tem que ter Deus no coração, minha gente. Hoje, as pessoas que fizeram aquilo com meu irmão não tem Deus no coração, não. Eles estiveram ontem lá para dar o depoimento. Em momento nenhum, eles se arrependeram do que eles fizeram. Sempre com aquela ironia, sempre com o nariz para cima. E se achando melhor do que todos, se achando melhor do que todo mundo. Então, eles não tiveram sentimento no momento que eles mataram meu irmão. E eles sabiam o que eles estavam fazendo. Entendeu? Eles sabiam o que eles estavam fazendo. Eles não tiveram Deus no coração para dizer, não, a gente está passando ponto, passando o limite, nenhum deles. E pelo que eu nunca tinha ouvido eles falar, eu não tenho estudo não, mas eu senti que eles não tem Deus no coração, não tem Deus. O momento mais difícil desses dias todos foi justamente ouvir os réus? Não, os 11 dias todos que a gente passamos aqui, os 10 dias, que é 11 dias com hoje, o único dia que a gente se sentiu um pouco aliviada foi hoje, porque a gente ouviu, né, o Ministério Público falar, né? E o momento mais difícil? O mais difícil de nossas vidas foi o dia do acontecido, né? E esses dias todos que a gente estamos aqui, está sendo um dia muito, né, porque os advogados dele, eles falam muita coisa para machucar a gente, né? Fala coisas que nunca aconteceu, fala as coisas sempre inventando coisas para poder se beneficiar, né? Mas só que é tudo mentira o que eles estão falando. A verdade é sempre a verdade que vai prevalecer. Foi o que eles fizeram com meu irmão, entendeu? A maldade que eles fizeram com meu irmão, que eles têm que responder pelo que eles fizeram com meu irmão. E a justiça seja feita. Pedimos justiça. Minha família estamos todas aqui. Todo santo dia a gente estamos aqui, chega cedo, só saímos quando termina tudo aí. Então, nós nunca perdemos a esperança, né? Que a justiça vai ser feita, em nome do Senhor Jesus.
Muito obrigada, viu, Damaris? Eu Obrigada sei, a vocês. daqui a pouquinho, ela só tem mais 10 minutos, a família e todos que estão participando do julgamento. A previsão é de que às 12h30 o julgamento seja retomado. A gente permanece aqui acompanhando, mas mostrando também essa manifestação da família e de amigos pedindo justiça, se emocionando muito. Damaris muito abalada, ela é irmã do Genivaldo. É quem está conversando com a gente já ouviu também. Vamos ouvir aqui o que ele diz. Que Deus conforte, que Deus contorne a alma dele e que prenda esses assassinos. Que prenda, que a justiça faça valer no nosso Brasil. Tem que estar exemplo. Ele não poderia ter feito isso. Rapaz doente, mostrou os compromissos, a população gritando, ele é doente, ele tem problema. Mostrou receita, mostrou os compromissos. E mesmo assim eles bularam. Ele, se não for o primeiro caso no Baúba, ele já estava acostumado a fazer isso com a população. Eu de mim mesmo sabia que uma hora ia acontecer uma tragédia, porque ele estava solto. Eles três queriam ser autoridade. A autoridade maior é Deus, mas ele estava solto, não tinha comando. Ele estava fazendo o que eles queriam. E chegou nessa tragédia. Isso já era uma tragédia que já estava anunciada já. Pelo jeito que eles vinham trabalhando. Trabalhando não, vinha massacrando o povo de Umbaúba. O povo de Umbaúba vinha sofrendo, com medo desses três monstros. Qual é o seu nome? É Raimundo. Raimundo. Está aqui o relato do Raimundo também, fazendo referência ao dia da morte do Genivaldo. Genivaldo, que estava em uma motocicleta no município de Umbaúba, passava pela BR-101, quando foi abordado pelos três policiais, o William de Barros Noia, o Kleber Farias, o Paulo Rodolfo. Os três PRFs, ex-PRFs, porque eles foram excluídos da Polícia Rodoviária Federal, eles estão presos desde o dia 14 de outubro de 2022. Eles estão acompanhando esse julgamento desde o primeiro dia. Um deles, o Kleber, como eu disse, passou mal nesses dias, teria dito que teria passado mal e hoje novamente, por isso que hoje ele não está aqui presente acompanhando esse julgamento. Olha, como eu disse, Lucas, daqui a pouquinho vai ser retomado o julgamento e eu trago mais detalhes. Obrigado, Jéssica. Nós queremos te ouvir, sim, com todos os detalhes. De fato, depoimentos muito fortes. Depois do que foi dito pela família de Genivaldo, a gente fica até sem palavras. Não tem mais o que ser dito, né? Eu acho que nesses depoimentos está mais do que claro o que é o sentimento da família e o que é também o sentimento da sociedade como um todo. Nós vamos voltar ao vivo com a Jéssica Cruz. Mais informações a respeito do júri do caso Genivaldo. Jéssica, mais uma vez, seja bem-vinda. Fique à vontade. Lucas, nem vou demorar muito e já vou conversar aqui com dois assistentes de acusação. Estou com o Lucas Alves, advogado da família, Mona Lisa Batista, também advogada da família. Começo com o Lucas, porque já comentei para o público que esse primeiro momento, essa parte da manhã, a acusação teve a oportunidade de fazer a sua sustentação. E para vocês, ficou convicto de tudo o que foi provado durante esses anos, 2 anos, em laudos e investigação da Polícia Federal? Então, o Código de Processo Penal, agora na segunda fase do Tribunal do Júri, ele prevê que a partir da oitiva das testemunhas será interrogado os réus e após o interrogatório dos réus acontecerá aí um momento do debate. O Ministério Público, convicto do que está fazendo, com todos os laudos que foram apresentados, o inquérito policial, trouxe aqui para esclarecer para os jurados o homicídio qualificado com o dolo eventual, certo? Triplamente qualificado, mas a tortura. Foi explicado ponto a ponto para todos os jurados. Restaram até 17 minutos, porque são claros. As provas que estão no processo, elas são claras. Os vídeos foram passados para toda a sociedade de forma integral, repartido, porque pessoas gravaram de forma individual e toda a sociedade teve acesso. Então agora a defesa vai apresentar a sua tese, acreditamos que o Conselho de Sentença vai fazer justiça, que é acatar sim a tese do Ministério Público, que seria o homicídio qualificado, triplamente qualificado com a tortura. A família comentou sobre a presença aqui durante esses dias de pessoas, que foram arroladas pela defesa para tentar desqualificar o trabalho da Polícia Federal e da perícia, Eles tentam dizer que foi montado. A defesa ela tem como arrolar os seus assistentes técnicos, mas o que
É importante esclarecer. Vieram policiais federais para cumprir todo esse inquérito policial. Esse inquérito policial foi feito de forma minuciosa, ponto a ponto, tanto o inquérito policial como os laudos feitos no local do crime e também no IML. Foram todos feitos de forma minuciosa e para contestar fica um pouco difícil. Então, o nexo de causalidade se deu, a conduta foi aplicada e, consequentemente, aconteceu esse ato devastador, né, que foi o homicídio do seu Genivaldo. Vou conversar com a Monalisa Batista, também assistente de acusação. Monalisa, há uma expectativa aqui pela sustentação da defesa e depois já a certeza de que a acusação vai pedir a réplica? Boa tarde a todos. Ainda não, ainda vai ser decidido se não tem nada certo, se vai ter réplica ou não. Ainda vai ser decidido após os debates da defesa. Esse é um momento muito delicado, né, e decisivo também para essa possível sentença ou condenação dos réus. O que está sendo julgado aqui hoje é apenas o homicídio qualificado? Há também a tentativa de inserir nesse processo, ou foi inserido, o abuso de autoridade? Não, não foi inserido, até porque na decisão de pronúncia foi retirado esse crime de abuso de autoridade. O que está sendo discutido aqui é o homicídio e a tortura. E aí eu aproveito e pego o ponto do Dr. Lucas com relação às testemunhas, que eu acho importante esclarecer. Os réus trouxeram testemunhas aqui para, de alguma forma, desqualificar o que já foi exposto em toda a rede nacional, em toda a rede social. Trouxeram, inclusive, aqui médicos, peritos, alegando uma doença que Genivaldo nunca teve, para dizer que ele não morreu pelo que foi exposto nos vídeos. Mas hoje a gente conseguiu, os assistentes de acusação e o Ministério Público Federal, expor para os jurados, o que já é claro, né? Mas a gente tem que ainda contestar as alegações das defesas dos réus, de tentar desqualificar, de tentar dizer que Genivaldo não morreu pelo que foi exposto, não morreu pelo gás lacrimogêneo. A gente, infelizmente, teve que contestar tudo isso, apesar de toda a prova pericial, prova testemunhal, de testemunhas que viram o fato, coisa que os réus não trouxeram testemunhas visuais, porque não tem, porque as testemunhas visuais vieram falar a verdade. Então, agora o que a gente se espera é que finalize esse júri de 11 dias, que está sendo extremamente cansativo, psicologicamente, fisicamente, para as principais vítimas, que é seu Genivaldo e a família. Eles tentam dizer que o Genivaldo tinha uma arritmia, é isso? Eles tentam dizer que Genivaldo morreu por infarto, né? E não pelo gás lacrimogêneo, não pelas torturas antecedentes ao gás. Eles tentam eles tentam, na verdade, fazer acreditar os jurados que Genivaldo tinha problemas cardíacos e que não morreu diante do gás lacrimogêneo, que morreu por infarto e não diante das ações dos policiais. Analisa, muito obrigada pelas informações, agradeço ao Lucas também, eles vão ter que entrar e a gente segue daqui, Lucas. Obrigado, Jéssica. Obrigado ao Dr. Lucas, à doutora Monalisa pelas informações. Brilhantes assistentes de acusação, que ao lado do Dr. Ives Melo estão fazendo um excelente trabalho. Jéssica volta a qualquer momento. Seguindo aqui com o programa, nós vamos voltar ao vivo com a repórter Jéssica Cruz, trazendo todos os detalhes a respeito do júri do caso Genivaldo. Pode ser aqui? Vamos voltar ao vivo com a Jéssica Cruz. Jéssica já está aqui comigo. Jéssica, quais são as informações de momento, por favor? Oi, Lucas. De volta aqui para dizer que também foi retomado o julgamento. Como você bem disse, há ainda uma longa jornada no dia de hoje. Agora é a hora em que a defesa fará a sua sustentação. Os advogados, eles têm 2 horas e 30 minutos para isso. Mais cedo, eu conversei com um dos advogados de defesa, o advogado Aurélio Belém, ele que representa o ex-policial rodoviário federal, William de Barros Noia. Aurélio, ele fez algumas pontuações com relação ao trabalho da perícia da Polícia Federal, que esteve à frente da investigação da morte do Genivaldo de Jesus Santos. Vamos acompanhar. Nós trabalhamos durante 10 dias inteiros e consecutivos
para chegar no dia de hoje, 11º dia desse júri. Um júri complexo, um júri longo, obviamente, e muito desafiador, poderia assim dizer. A defesa sabe da complexidade que esse caso traz, com envolvimentos, inclusive até políticos, lá na época dos fatos, né? A defesa sabe da repercussão e da responsabilidade que tem no dia de hoje. A defesa está crente e irá defender isso em plenário, como tem feito durante esses 10 dias, e hoje, na nossa fala, nós iremos sustentar sim a ausência de dolo para a prática do homicídio e a inexistência absoluta do crime de tortura. Inclusive, a defesa faz o registro, que até toma isso como um certo desrespeito. A acusação de tortura é um absurdo. E ela foi desafiada e o contraponto foi feito em plenário. Ouvimos testemunhas técnicas, peritos da Polícia Federal aposentados, que desmontaram os laudos montados, mal feitos, irresponsáveis durante esse processo. E a defesa vai fazer isso com absoluta tranquilidade e, sobretudo, com respeito à família da vítima. O William teria utilizado, então, de uma ação dentro da conduta estabelecida pela Polícia Rodoviária Federal? Sem dúvida alguma, o William cumpriu a abordagem preconizada pelas normas da atividade policial da Polícia Rodoviária Federal. Não houve excessos por parte de William. É bom que se frise que em uma abordagem policial, quem dá o tom é o abordado. Se houver colaboração, não se escala para o próximo passo. Se houver colaboração, não se lança a mão de instrumentos não letais. A primeira abordagem é a verbalização. Isso foi feito, mas o comando não foi atendido. Foi desobedecido deliberadamente. Há uma sequência que as normas da atividade policial exigem que o policial faça e adote. E isso foi feito. Essa foi a fala de mais cedo do Aurélio Belém, advogado de defesa do William de Barros Noia. O Aurélio Belém deve fazer uma sustentação semelhante aqui agora, nesse começo de tarde. Lucas? Jéssica, obrigado pelas informações. Vamos aguardar, né? Ao longo de todo o dia, os nossos esforços estarão voltados para trazer todas as nuances e os destaques daquilo que vai acontecendo no júri.